Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao redor das ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E vamos lá nos itens de 5 a 7. Pecado por pensamento e adultério. No item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher ou um homem com mau desejo para com ela ou ele, já em seu coração cometeu adultério. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. No item 6. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, qual o sentido dado por Jesus na palavra adultério? Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, todo pecado, mas todo e qualquer pensamento mau. Aquele que houver olhado uma mulher ou um homem com um mau desejo para com ela ou ele, já em seu coração cometeu adultério. Para Jesus, adultério não é só quem trai o cônjuge, mas todos os que infringem a lei divina. Então, o adultério, por lei, é quando você adultera uma lei, ou você deixa de cumprir o que foi combinado. Isso é um adultério. Uma outra questão: constitui infração a lei de Deus desejar mal ao outrem, mesmo que não se chegue a praticá-lo? Certamente que sim, pois se houver o propósito de praticar o mal, também houve a falta. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o consuma por falta de ocasião é tão culpado como se o cometesse. Naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. No item 7, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão:
Sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurá-la, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, aquela pessoa, então aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas graduações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, como agem os espíritos mais evoluídos quando assaltados por um mau pensamento? Repelem-no com energia. Assim, ainda que se lhes apresente oportunidade, não cederão àquele mau desejo. Para estes, mesmo o mau pensamento se lhe torna ocasião de adiantamento, porque eles o afastam do seu coração. Naquele em que a ideia do mal acode, mas que a repele com vigor, há progresso em vias de realizar-se. Um espírito adiantado que já alcançou níveis superiores de progresso tem maus pensamentos? Não. Os espíritos elevados apenas do bem se ocupam e só nele pensam. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Restará alguma oportunidade àquele que ainda se compraz na prática do mal? Sem dúvida que sim. Porém, seu progresso espiritual dependerá do esforço que fizer, no sentido de combater as más inclinações e cultivar pensamentos de paz e fraternidade. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja, pouco a pouco, das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Que efeito exerce sobre nós praticar ou desejar o mal a respeito de alguém? Tudo que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós em bênçãos ou sofrimentos. O mau pensamento provoca intranquilidade e amargura. Os bons pensamentos, ao contrário, nos enchem o coração de paz e contentamento. Que lição podemos tirar deste estudo para o nosso dia a dia? A de que devemos manter nosso coração livre de pensamentos mesquinhos e inferiores e nos esforçar por cultivar pensamentos elevados, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Orai e vigiai, disse Jesus, pois orando
atraímos bons pensamentos inspirados por espíritos elevados, mantendo-nos vigilantes, repelimos os maus pensamentos, purificando nosso coração. Conclusão: não basta ao homem somente abster-se de praticar o mal. É necessário destruir em si tudo o que o leve a o praticar, seja por atos, palavras ou pensamentos. A oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências do mal. Encerramos aqui uma parte do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te apraza. Inspire-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedes de vida neste mundo. Que assim seja, graças a Deus.